Nossa Senhora ganha diversos títulos, depende do lugar que apareceu, dos milagres e etc. Alguns são bastante conhecidos, mas existem algumas devoções a Nossa Senhora que são bastante desconhecidas, mas que são bem interessantes e bem bonitas também. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Algumas devoções pouco conhecidas de Nossa Senhora, porém que tem uma história muito legal. Roda a vinheta. A primeira devoção que nós vamos falar aqui é sobre a devoção de Nossa Senhora de Alto Santo. Então, acontece que em 1797 existia uma família que era uma filha, um filho e o pai e a mãe. O pai e o filho, eles trabalhavam numa mina de sal, enquanto a filha e a mãe ficavam em casa cuidando das coisas. Aí teve um dia que a filha ela sentiu uma sensação estranha, assim, era dia 17 de janeiro. Ela sentiu uma sensação estranha, aí ela decidiu, assim, olhar para fora, porque ela se lembrou do pai e do irmão. Ela não viu nada além de neve, aí ela teve a ideia de olhar pela janela. Quando ela olhou na janela, ela viu que tinha umas manchas no vidro que formavam a silhueta de uma mulher. Aí ela chamou a mãe para dar uma olhada também, e as duas chegaram à conclusão que era uma imagem da Virgem Maria. A explicação foi chegar junto com o irmão e o pai, que chegaram são e salvos depois de um acidente lá na mina de sal. Eles comunicaram isso ao pároco, né? Aí fizeram investigações no vidro, e aí eles viram que nada conseguia apagar a imagem do vidro. E aí as autoridades eclesiásticas decidiram que aquilo era sim uma causa sobrenatural. Inclusive, esse vidro continua em exposição numa igreja. Desde a igreja primitiva, os fiéis católicos têm a necessidade de representar os santos a partir de imagens. E não é de se impressionar que eles tenham feito tantas imagens de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. E toda vida que a gente se lembra de alguma imagem de Nossa Senhora, a gente provavelmente vem na cabeça uma imagem dela segurando o menino Jesus, ou recebendo aparências do povo local onde ela apareceu. Enfim, geralmente é desse jeito. Porém, se eu disser que existe uma imagem que é literalmente Nossa Senhora dando um golpe no demônio, pois é, a imagem é essa daí, e eu vou explicar a história dela para vocês agora. Bom, o cara que criou essa imagem, o nome dele é William de Brailles. E ele foi um cara que viveu na Inglaterra no século XII. E ele era um cara conhecido assim por ilustrar diversos trabalhos como Bíblias, saltérios, liturgias das horas. E teve um dia que ele fez uma liturgia das horas, que foi encomendada a ele, e é nessa liturgia que aparece essa imagem. Bom, acontece que essa imagem, ela na verdade é uma referência a uma antiga devoção da igreja, que diz que um sacerdote chamado Teófilo vendeu a alma para o diabo, só que a partir da devoção a Nossa Senhora, a partir da intercessão dela, ele se arrependeu. E o autor achou que a melhor forma de representar isso era com Nossa Senhora dando um soco no demônio. A nossa próxima devoção é algo que acontece todos os anos em Sulmona, na Itália. As tradicionais manhãs de Páscoa lá da Itália são chamadas de A Nossa Senhora que Corre na Praça. E é justamente por causa disso daqui que eu vou mostrar no vídeo. Aí você me pergunta, mas por que Nossa Senhora está correndo? Bom, a corrida com a imagem simboliza a alegria de Nossa Senhora ao saber que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E aí você consegue perceber no vídeo que assim que começa, o manto preto de luto dela cai no chão, aí são soltadas pombas e ela vai ao encontro da imagem de Jesus ressuscitado. E dá para perceber no vídeo que a cerimônia é assistida por vários fiéis. E nós temos agora a devoção a Nossa Senhora Desatadora de Nós.
Essa devoção não é tão desconhecida assim, ela começou a se popularizar no Brasil a partir dos anos 90, construíram o primeiro santuário dela aqui no Brasil nos anos 2000, mas mesmo assim não deixa de ser algo bem curioso, bem interessante, né? Até porque um nome assim, Nossa Senhora Desatadora de Nós, é algo realmente bem curioso. Mas isso tem um significado muito bonito. Essa devoção começou com um cara chamado Johann Schmieder. Inclusive eu demorei bastante para aprender esse nome, né? Por favor, deixa um like. E esse cara ele fez um quadro no ano de 1700. E esse quadro ele foi para veneração pública na igreja de São Pedro em Pirlat. E logo depois que esse quadro foi exposto para veneração pública, começaram a aparecer relatos de graças alcançadas a partir daquele quadro. E aí a devoção começou a se espalhar depois disso e começou a pegar mais força. E a imagem de Nossa Senhora Exaltadora de Nós é essa que eu vou mostrar aí. Os nós que Nossa Senhora exalta na imagem representam problemas no nosso dia a dia. E são esses problemas que Nossa Senhora, a partir de nossas orações, seja quando nós rezamos uma simples Ave Maria ou quando rezamos um rosário completo, que Nossa Senhora vai lá e nos ajuda. Bom, gente, esse foi o vídeo. Vale a pena lembrar que Nossa Senhora é uma só, Maria, Mãe de Jesus. Porém, isso são apenas títulos que a gente dá a ela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, tá certo? E depois que apertar no botão de se inscrever, aperte no sininho e coloque em todas as notificações, que aí você vai receber notificações no seu celular assim que eu lançar algum vídeo novo. É isso, fiquem com Deus e tchau!